Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre possa alcançar os nossos corações nesse momento, nos orientando, nos fortalecendo para o nosso dia a dia, para que possamos assim caminhar em busca dessas respostas que às vezes se fazem difíceis, essas dúvidas que às vezes povoam os nossos pensamentos e que só a doutrina espírita traz para nós essa luz para que possamos sair da escuridão e entender de onde viemos, para onde vamos, com quem estamos convivendo no nosso dia a dia. Por que nós não lembramos de coisas passadas? Por que nós não lembramos quem está do nosso lado? Talvez um dos grandes desafios que ainda atravessamos em um mundo de provas e expiações como estamos hoje, seja saber quem está do nosso lado, o que nós representamos na vida dessas pessoas, o que elas representam para nós, por que nós não conseguimos receber essas respostas, entender as dificuldades, as diferenças. Nós estamos convivendo, mas muitas vezes nós não temos tanto essas respostas. Cada ser é um mundo particular, tem seu mundo próprio, com todas as suas dificuldades. Mas nós também somos assim. Nós também temos as nossas dificuldades e as pessoas às vezes nos olham e veem em nós grandes mistérios. Não é assim? Talvez nós estamos pensando na esposa difícil, no esposo difícil, os filhos. Essa convivência que nós sabemos que não é de hoje. Por que existem pessoas fora da nossa família, do nosso convívio, que são pessoas especiais para nós? Então essas respostas nós vamos encontrá-las no Espiritismo. O Espiritismo que traz para nós a consciência de um espírito imortal, que já caminha há milênios, buscando esse entendimento, buscando esses caminhos que nós não conseguimos ainda trilhar com segurança. Essas pessoas que convivem conosco, que às vezes nós não conseguimos ainda aprender a amar. E elas também não conseguiram aprender a nos amar. O que nós fizemos? Nós fomos suas vítimas, seus algozes. Nós fizemos o mal. O que nós fizemos de errado para que hoje estamos juntos ainda, buscando essa harmonização? Mas a resposta, a pergunta principal não é esta. A preocupação maior que temos que ter: o que precisamos fazer para nos harmonizar conosco e com o próximo? E perante Deus, qual a nossa missão dentro da família, no nosso trabalho, na casa espírita, nas vias públicas? Esse caminho evolutivo que nós percorremos, nós não percorremos sozinhos. Nós caminhamos juntos,
com esses espíritos que já caminham conosco já há muitas décadas, há muitos milênios. Mas como que nós vamos entender esse assunto? O que nós vamos aprender sobre isso? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. Por que nós temos esse esquecimento? Por que nós não conseguimos recordar com certeza nossas vidas passadas? Nós temos vagas intuições, mas que às vezes não nos dão segurança para que possamos repensar. Mas a palavra certa é esta, é repensar o modo como estamos continuando essa convivência. Nós vemos tantas coisas difíceis, coisas tristes que acontecem. Nós vemos, às vezes, casais que não conseguem se suportarem, acabam um matando o outro. E os filhos ficam sozinhos, um vai para a cadeia, vai para a prisão. Pessoas que às vezes entram em escolas e matam alunos, professoras. O que acontece na mente desses espíritos? Então, Allan Kardec nos dá um texto bárbaro. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se eu soubesse o que foi minha vida passada, eu teria mais facilidade para resgatar. Será? Será que nós não iríamos nos sentir humilhados, afetados no nosso orgulho? Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus sabe todas as coisas. Então Ele sabe que nós não temos forças para poder entender com clareza o que nós fomos na vida do outro. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, trariam perturbação inevitável nas relações sociais. Então, nós somos algozes, nós somos vítimas. Então, será que nós iremos conseguir conviver com alguém que nos fez o mal? Ou vice-versa? Se nós somos, às vezes, pessoas más, nós iremos nos sentir envergonhados por tudo isso. Então, Deus, na sua sabedoria imensa, Ele trouxe para nós o esquecimento do passado. Quando nós estivermos no plano espiritual como espíritos, aos poucos nós vamos nos recordando. Às vezes nós estaremos já um pouco mais equilibrados, para que a luz chegue devagar, não chegue de uma vez. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que ele fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se rebelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Então, se eu sei que eu odiei aquela pessoa me odiou, aquela pessoa me fez o mal, é difícil essa convivência.
nós temos apenas uma vaga intuição. Às vezes já não é muito fácil. E se é da certeza que aquela pessoa foi nossa algoz ou não foi nossa vítima? Então a sabedoria de Deus resolve que as leis divinas, não, vamos deixar esse esquecimento. Quando nós fazemos nosso processo encarnatório, nossos compromissos, nós fazemos, asseguramos, nós vamos buscar esse entendimento, esse perdão, esse amor. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, Deus nos dá o que nos é necessário e que nos pode bastar. Então, nós temos a voz, nossa consciência. Olhe, não faça assim. Vá devagar, cuidado. Nossas tendências instintivas também às vezes nos dão um direcionamento. Nosso instinto, às vezes, reclama por coisas que nós deveríamos fazer. Mas nos tira o que nos poderia nos prejudicar. Então Deus nos dá as condições ideais. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Nós recebemos sempre na medida. A nossa cruz não é tão pesada como às vezes nós imaginamos. Como diz o Evangelho, se nós olharmos para o alto, não para baixo. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Então nós trazemos as nossas experiências de vidas anteriores. Tudo nós aprendemos, nós trazemos. As más tendências, as boas tendências. Tudo que estudamos, que aprendemos, nós não perdemos. A não ser que nós fazemos coisas, né, que não obrigue que Deus nos tire algumas coisas, porque ela nos dá apenas o que precisamos. Nasce como se fez. Cada existência para ele o novo ponto de partida. Nós estamos aqui para recomeçar. E com certeza essa existência é a melhor. É nessa que nós vamos conseguir aprender mais, entender mais, praticar mais. Pouco importa saber o que foi. O que nós fomos no passado? Maus? Guerreiros? Fomos vítimas? Fomos reis? O que importa é agora. É o bem que nós vamos fazer. Isso é o que importa. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indícios do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não me resta nenhum traço. Por isso que os espíritos recomendam o autoconhecimento, para que possamos entender o que ainda temos que melhorar, as maldades que carregamos, os nossos instintos maus, e buscar melhorar sempre melhorar, cada dia um pouquinho mais. Tudo que temos de bom, nós vamos levar. O que nós somos, nós vamos levar. Tudo. O que nós temos aqui na Terra, vai ficar. O que é da Terra, fica na Terra. Mas o que nós temos, o que nós somos, com caráter, como virtudes, isso nós vamos levar para sempre e nunca as perderemos. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte, que é bem ou mal, ou lhe dá força para resistir às más tentações. Então,
a voz, nossa consciência nos orienta no caminho certo. É a nossa bússola, é o nosso GPS, para que possamos caminhar no caminho do bem, do progresso moral, espiritual, junto com as pessoas que estão envolvidas na nossa vida. Sempre, nunca vamos sozinhos. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Entrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Então, quando nós entramos na vida espiritual, aos poucos nós vamos recordando. Nós vamos recordando aos poucos para que não possamos nos desequilibrar no momento certo. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, que não impede de lembrar no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Então, quando nós desencarnamos, aos poucos, com a orientação dos espíritos amigos, nós vamos recordando. Nosso espírito vai começando essa recordação, para que justamente possamos entender o que fizemos na Terra. Será que foi bom? Será que eu aproveitei essa nova existência junto com quem estava comigo? Porque qual o verdadeiro objetivo da nossa reencarnação, das reencarnações que nós temos, que Deus nos concede? Os Espíritos falam, é para a nossa melhora, a nossa evolução. Nosso Espírito aprende eternamente. Nós vamos nos melhorando, caminhando essa vida aqui, para quando chegarmos lá, chegarmos melhores. E os Espíritos falam que no outro lado também nós progredimos também, nós aprendemos. Quando nós encontramos os nossos familiares, começamos a trabalhar juntos no plano espiritual, a estudar, preparando assim a próxima reencarnação, para que possamos vir juntos, ligados no amor, aprendendo cada vez mais uns com os outros. Tudo vem de Deus. E tudo nós fazemos volta para Deus, que é o amor que nós temos. Os frutos que nós colhemos nessa existência, volta, nosso espírito colhe no tempo certo, tempo de Deus. Então, nós estamos aqui em aprendizagem também. Nós estamos junto com as pessoas certas, no lugar certo. Na reencarnação, como diz Chico, ninguém erra de endereço. Nós estamos aqui para aprender, trabalhar, para que possamos reencontrar as pessoas que às vezes nós nos endividamos, nós cometemos enganos, mas que podemos nos acertarmos, valorizando a cada alma humana, cada coração humano. É essa valorização que oferecemos ao outro que nos faz crescer. Allan Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação, é porque essa caridade ela é expansiva. Ela é o que nós oferecemos de melhor, o melhor que nós temos em nós, para estarmos convivendo com o nosso ente querido, os nossos amigos. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Posso dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores.
Ele sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele abre novas forças nesse instante de emancipação da alma. Ele sabe aproveitá-las. Então, nós estamos sempre recordando alguma coisa, convivendo com nossos entes queridos. Mas tem muitas coisas que podem atrapalhar realmente os relacionamentos. Por isso que às vezes não nos é permitido recordar. Porque às vezes nós temos que deixar para depois. O esquecimento passado, ao invés de castigo, é dádiva celeste, é um presente que recebemos de Deus, pois através dele ocultamos aos outros e a nós mesmos os erros cometidos. Então, quando Deus nos dá esse presente, para nós possamos aprender a caminhar novamente, como crianças que estão aprendendo através do estudo, da convivência, tentando aprender com o outro. Quem foi o outro? Não é a pergunta certa. A pergunta certa talvez seria o que fazer pelo outro. E um dos grandes desafios que nós ainda atravessamos é justamente saber entender o outro, cativar. Porém, a voz da consciência não deixa de nos apontar as más tendências, divertimos que é preciso corrigi-lo. Então, nós temos essa voz na nossa consciência que nos alerta para que possamos então aprender a fazer as coisas certas, evitando mais desacertos, evitando mais entrar por caminhos que vai nos levar à perdição novamente. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec também pergunta aos espíritos: por que o espírito encarnado perde lembrança do passado? E por que nós não lembramos do que nós fizemos, do que nós fomos? O homem não pode nem deve saber tudo. Então, na questão 392 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus o quer assim, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, nós estamos desarmados para conviver com as pessoas que estão ao nosso lado, tentando aprender, tentando conviver, tentando errar menos, tentando amadurecer em nós a lei do progresso, junto com aquelas pessoas que convivemos no passado. Junto com elas, vamos aprender a sermos melhores. Quando perdoamos, mas a pessoa não aceitou o perdão. Mas se nós perdoamos de verdade, nós nos libertamos. Nós nos curamos. Mas ele não aceitou o perdão. Mas aí já é algo da sua consciência. Então nós buscarmos aprender a tirar esses elos que nos prendem ao mal, a falta de perdão. Aí na questão 393, Kardec pergunta: de que maneira pode o homem ser responsável por atos de resgatar faltas que não se lembra? Não nos lembramos? Então nós vamos ser responsáveis.
Como pode aproveitar a experiência adquirida na existência caída no esquecimento? Como que nós vamos aproveitar essas experiências? Não lembramos? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, que se lembrasse do que as originou, mas no momento que não se lembra, a cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está assim sempre a recomeçar. Então, sempre recomeçando, como se fosse do zero, mas não é do zero. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Essa justiça de Deus é que nos dá oportunidades para podermos crescer, podemos trabalhar em nós essas dificuldades. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Cada existência será sempre melhor que as passadas. Onde estaria o mérito se ele lembrasse todo o passado? Talvez não tenha tanto mérito, talvez vá atrapalhar. Quando o espírito volta à sua vida primitiva, quer dizer, quando nós voltamos à vida espiritual, toda a sua vida passada desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu, que são a causa do seu sofrimento, e que ele poderia impedir, o que poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Então nós entendemos que é justo o nosso sofrimento. Nós estamos passando por coisas que nós mesmos plantamos. Estamos colhendo a tempo de Deus. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou. Quer dizer, isso é o espírito, né? Ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento. Então, ele vai repensar esse processo encarnatório, ele vai pensar o que seria melhor, quais são as condições que ele vai enfrentar, adversas que ele vai enfrentar, para poder resolver as situações que ele mesmo plantou. Nós mesmos plantamos, né? Procura análogas aquelas pelas quais passou. Tudo é prova, expiações. Ou lutas que crê adequado ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que eles são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende. Porque os espíritos sabem que o espírito que lhe será dado por guia, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essas as intuições que recebemos. Os espíritos vêm para nos intuir, para nos ajudar. São espíritos que vêm como nosso anjo da guarda, o espírito protetor. No nosso processo encarnatório, vamos entender as dificuldades que temos que passar. Vamos entender o gênero de provas que precisamos passar. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que nos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo, mais das vezes, vossa existência aos princípios que recebeste de vossos pais. Começa com nossos pais, a educação que recebemos e os espíritos, nosso protetor, que vem nos intuir também. Enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não recair nas faltas que já cometestes. Não cometermos os mesmos enganos do passado, para que possamos recomeçar fazendo melhor, fazendo a diferença. O espírito, entrando nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos, quando volta entre eles. Então, nós resistimos ao mal, nós estamos fazendo o bem, praticando a caridade, perdoando, nós vamos ascender
a ascensão que nós temos para espíritos mais evoluídos. Não vamos voltar para o plano espiritual como anjos. Nós vamos voltar mais fortalecidos no bem, no amor, na caridade, buscando assim essa regeneração. Nosso espírito evoluir, essa transformação moral que precisamos. E se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos, do que fizemos, do bem e do mal, de bem ou de mal nas nossas existências anteriores, temos a intuição. Isso é Kardec falando, meus irmãos. Nossas tendências instintivas são reminiscências do nosso passado. Aquela nossa consciência que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Então, nós aprendemos, nós buscamos essas intuições para nos fortalecer, porque os caminhos que nós temos que buscar, justamente é o caminho da nossa evolução, para que possamos nos evoluir, sermos espíritos melhores, buscando essa ascensão espiritual. Porque para um dia sermos espíritos crísticos, estarmos junto com o Cristo, trabalhando, fazendo as vontades do Pai Celestial. Então, sobre a psicografia de Franciscano Xavier, Emmanuel escreveu um texto muito bonito sobre por que não lembramos de vidas passadas. Não nos lembramos das vidas passadas e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos, ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Pois muitas vezes os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação. Por isso existe a reencarnação. Certamente, hoje estamos corrigindo erros praticados contra alguém, sofrendo as consequências de crimes perpetrados, ou mesmo sendo amparados, auxiliados por aqueles que no pretérito nos prejudicaram. Daí a importância da família, onde se costumam reatar os laços cortados em existências anteriores. A reencarnação dessa forma é a oportunidade de reparação, como também oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante a nós mesmos, que diz respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Então, se nós soubéssemos quem foi as pessoas que convivem conosco, talvez nós não tivéssemos condições de conviver com essas pessoas. E a doutrina espírita nos traz esse conhecimento, essa expansão de consciências, para que possamos entender que estamos aqui para aprendermos a amar. O dever de ajudar quem nos procura, obrigação moral que temos com todos. Aí Emmanuel continua: se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofendeu ou te feriu, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém em paz. Emmanuel sobre a psicografia de Franciscano Xavier. Então, meus irmãos, os caminhos que nós temos que trilhar estão nas obras
de Kardec, são as palavras de Jesus. Jesus é nosso guia e modelo. Ele veio trazer para nós tudo que nós precisamos para a nossa transformação moral, para entendermos cada um que trafega conosco, para que possamos caminhar nosso caminho evolutivo. Se nós não temos consciência, não lembramos quem foi aquelas pessoas, as pessoas que convivem conosco, vamos amá-las. Vamos trabalhar para essa renovação de almas que nós podemos buscar a cada dia, junto com o Evangelho de Jesus. Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, que possamos sempre buscar esse entendimento, buscar esse aprendizado, para que as almas humanas nos ensinem esse caminho do nosso autoburilamento. Jesus os abençoe. Muito obrigado.